E aí, pessoal do terceiro ensino médio, de Orlândia, do Coque, Albert Einstein, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como é que vocês passaram essas férias bizarras, hein? Achei muito bizarro. Mas a gente, num tempo desse, a gente para refletir, começar a dar valor em certas coisas, não? Comecei a dar valor em algumas coisas. Espero que vocês aí tenham refletido um pouco sobre a vida. Vamos parar de falar bobeira, né? Então, vamos começar aqui a nossa primeira aula online à distância. Queria estar muito com vocês, enchendo o saco de vocês, mas infelizmente é isso que a gente pode fazer, não é? E vamos fazer bem. Vamos chegar ao conhecimento aí até vocês, ok? Essa é a nossa primeira aula. Estou na frente Brasil, aula 1 do dia 4/5. Esse slide aí eu roubei, acho que é da Júlia, viu? Da professora Júlia. Eu passei a mão. Não tem importância. Não é isso aí. Né? É uma época dessa. É uma época de empatia e colaboração. Mas vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Lembrando uma videoaula que eu passei para vocês no final de março. Né? Falei sobre as invasões holandesas no Brasil. Então é a continuação. Pega seu caderno lá e eu tô botando fé em vocês. Tá? Que a gente parou aí, infelizmente, mas espero que agora voltemos aos estudos, tá? Então pega o seu caderno, coloca a data de hoje, porque o tema de hoje é o povoamento. Olha esse mapa aí, conhece? Esse é meu país sem comparação, já tem o formato do coração. Já diria Moacir Franco. Nosso país tem um formato do coração. E como o nosso país ficou com esse formato aí? É esse o tema da aula. Através dos povoamentos para o interior, de atividades econômicas que foram para o interior do país. É isso aí, no caso da colônia, né? Então aí a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Lembrando que aqui a gente vai falar o nome das regiões, mas na época não tinha esses nomes. Isso aí a gente fala para facilitar o nosso estudo. Tranquilo? Vamos contextualizar cronologicamente, século XVII, século XVIII, tá? 1640 a mais ou menos 1750. É um período muito grande, né, esse período colonial. Então, vamos embora começar as atividades econômicas. Contexto histórico antes, óbvio. Você teve em 1580 a União Ibérica. Espanha domina Portugal. Portugal estava sem rei. O rei espanhol domina Portugal. Então as terras aqui todas são espanholas. Some o Tratado de Tordesilhas. Né? Então essa galera, esses colonos, começam a andar pela colônia e até invadir, né, adentrar terras que são espanholas. Mas não tem um tratado. Quando acaba a União Ibérica, em 1640, depois de várias guerras aí, Portugal tentando uma restauração monárquica, aí a questão da posse da terra volta, né? Certo? Portugal, então, com o fim da União Ibérica, tenta uma restauração, ele tenta voltar ao cenário econômico. Para ajudar a se livrar da Espanha, ele tem acordo com vários países, principalmente a Inglaterra. Ele faz vários tratados com a Inglaterra. O tratado mais famoso, qual que é? O Tratado de Panos e Vinhos, Tratado de Methuen, não é? Que Portugal vai comprar tecido inglês e os vinhos portugueses vão para a Inglaterra. Só que a Inglaterra é um país industrial, né, meu? Portugal não vai conseguir, vai ser difícil Portugal sair da pindaíba, vai ser difícil. E o que Portugal vai fazer então? Uma maior rigidez na administração colonial, vai sobrar para a colônia, é óbvio. Por exemplo, nessa época aí, né, um pouco depois do fim da União Ibérica, que você tem a criação do Conselho Ultramarino, que a gente já falou. Portugal manda muito líderes para cá, líderes portugueses para ficar de olho na colônia, principalmente juízes, criação de várias companhias de comércio,
não é? E ainda junta com a crise do açúcar do Nordeste, hein? Nossa Senhora, os senhores de engenho sem dinheiro para comprar escravo, porque expulsaram os holandeses levaram todo o conhecimento do açúcar para as Antilhas. E você tem açúcar concorrente. Então esse é o contexto, esse é o cenário aí da nossa colônia do século XVII. E é aí que você vai então em busca de outros recursos. Olha esse mapa aí. Esse mapa aí ele é um mapa muito bem definido, detalhado, só que pela tela do computador fica difícil, mas eu vou tentar, né, resumir para você. Então, o começo do povoamento português no Brasil foi litorâneo. Começa lá do Nordeste, né? Então, essa área em vermelho e rosa era a área de extração do pau-brasil. Tá? Você vai ter as principais vilas, as principais cidades. Esses cortes vermelhos, essas linhas vermelhas, tá vendo aí? Parece que alguém rabiscou. Não, ninguém rabiscou, não. Essas linhas vermelhas eram um tratado de Tordesilhas de várias épocas a partir de registros históricos que os viajantes portugueses faziam. Olha como ele era indefinido, né? Ele era muito indefinido, nem eles sabiam muito o que ia ser, né? Então esse é o século XVI, né? O início do povoamento litorâneo, tá? Na região Nordeste, a gente já falou muito da região Nordeste, você tem um açúcar. A principal atividade é o açúcar. Mesmo quebrado, ela é a principal atividade ainda. A gente já falou, né? Como o açúcar era produzido, como era essa indústria, entre aspas, do açúcar, a sociedade do açúcar, a mão de obra nas plantações de açúcar, já falamos. Só que dentro da atividade econômica do açúcar surge outra, né? Os gados que eram usados como força motriz dentro das plantações do açúcar começa a aumentar e começa a ser criado gado, e esse gado prejudica a lavoura. Você não pode, ele é criado em campo, né, em pasto. Você não pode usar o pasto só para gado. Você tem que plantar cana. O que vai acontecendo com os rebanhos? Eles vão indo para o interior, né? E você começa a ter um grupo aí que vai cuidar desses rebanhos, que vai começar a reproduzir esses bois, que vai começar a ir para o interior. Então, terra disponível, mas o gado aumentando, a pecuária vai virar um empreendedorismo não simples, né? Mas vai ser fácil aí de você fazer essa pecuária. Ok? E o que esses caras vão fazer? Contratar gente para trabalhar para eles. Certo? Só que aí, eles vão contratar escravos para trabalhar na pecuária? Não. Porque como você tem que criar o boi, o escravo pode fugir com o boi. Então esses caras vão contratar mão de obra livre e vão pagar salários e até com própria parte do rebanho. Tá? Então, a pecuária é uma atividade econômica dentro da colônia escravista que tem a mão de obra livre. E aí você vai ter, né, aí nessa época, disputas de terra, a figura do vaqueiro vai surgir, porque o cara vai ganhando boi, ele vai indo para a terra, aí o outro fala que a terra era dele, você vai ter disputas territoriais aí entre famílias, porque os acordos eram todos orais, né? E óbvio, lembrando de outros produtos que saem do boi. Carne seca, o couro, não é? Olha o mapa aí do Nordeste. O mapa do Nordeste, olha lá. Os bois, o boi preto é o baiano ali, o desenho é o boi baiano. O boi marronzinho é o pernambucano. Eles começam no litoral, né? E vão indo para o interior. Outros produtos eram plantados também, não só cana. Você vai ver uns pontos brancos aí, era o açúcar, era o algodão. Você vai ter algodão no Maranhão, no Piauí, no Ceará. O algodão vai ser um dos principais produtos de venda brasileiro, viu? As áreas em cinzas são áreas de fazenda da pecuária, as áreas em verde das fazendas de cana-de-açúcar. Não sei se você consegue ver uma linha em verde traçando todo o litoral nordestino.
É porque teve uma época que foi proibido a criação de gado em áreas de plantação de açúcar, né? E esse gado começou a ir para o Piauí, para o Ceará, para o Rio Grande do Norte, para Paraíba, para Pernambuco, Bahia e norte de Minas Gerais. Ok? No outro slide eu falei lá do Rio dos Currais, né? Porque na Bahia aí foi seguindo o Rio São Francisco, é o Rio dos Currais, né? Que você tinha muito boi aí. Na região Centro-Sul, então essa foi eu coloquei Centro-Sul, é o Sudeste e o Sul. O Sul também você vai ter pecuária, você vai ter as charqueadas, a carne seca, a figura do gaúcho, você vai ter muitas missões jesuíticas, tá? Das missões jesuíticas lá, que a gente vai falar melhor das missões depois. E na região Sudeste, você vai ter uma capitania praticamente abandonada pela coroa, a capitania de São Vicente. Porém, é da capitania de São Vicente que sai o desbravador colonial, né? Na época, quem era esse desbravador? Ele é conhecido como Vicentino, porque saía da capitania de São Vicente. Ou sertanista, porque adentrava o sertão brasileiro. Lembrando que sertão era qualquer terra aí que você não tinha muito conhecimento. E mais para frente na história, ele foi conhecido como bandeirante, porque faziam parte das bandeiras, que eram expedições. Bandeiras, que você andava aí pelo território, levando a imagem do santo, né? Bandeirantes. As bandeiras eram particulares e seguiam para o interior. Então, ou seja, era de iniciativa própria, privada, diferente das entradas, que eram expedições financiadas pelos portugueses. Então, os bandeirantes em busca de riquezas e lucro para o seu sustento. A colônia não dava muita bola, então ele tinha que ir atrás. Então, eles começavam a aprisionar índios, as bandeiras de apresamento, tá? Que saem do Sudeste e vão aí, ó, chegar até ao Amazonas, hein? Tá? Vai para o Centro-Oeste até o Norte. Então, eles vão encontrar muitas tribos, muitas missões que eram de interesse dos bandeirantes, porque eles atacavam essas missões porque você tinha índio lá educado pelos jesuítas. Então valia mais. Você vai ter as bandeiras de sertanismo de contrato, que vão para o Nordeste para captura de escravo fugitivo, para combater tribos, para destruir quilombos. E você vai ter as bandeiras de prospecção, que buscavam metais preciosos. E conseguem. Em 1694, mais ou menos, aí, acham ouro, aonde hoje é Minas Gerais. Tá? Então, o bandeirante é uma figura muito importante para a colônia e depois para o país. Né? Ele vai ser muito revisitado, esse bandeirante. Você sair aí, agora não, hein? Não sai agora não. Quando você puder sair, você vai lembrar aí, você vai ver nome de bandeirante em todos os lugares. Por exemplo, Bartolomeu Bueno, o Anhanguera, os índios deram esse nome, Diabo Velho, eles assustavam os índios para pegar as riquezas deles, né? Fernão Dias Pais Leme, destruiu muitas missões. Raposo Tavares, esse cara, imagina ele aí, meu, Raposo Tavares, saindo aí, ele vai passar pelo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, vai chegar no Amazonas, lá vai passar um perrengue com tribo indígena e vai até o Pará, meu. Tá? Domingos Jorge Velho é o cara que destruiu o Quilombo dos Palmares. Então você vai ter aí essa figura do bandeirante. Olha essa primeira pintura do Calixto, né? É o Domingos Jorge Velho. Ele tá bonitinho aí, né? Ele tá bonitinho. Mas eles não eram assim não, viu? Na época eles não eram assim não. Os bandeirantes, na época, eram famosos pelos costumes rudes e o hábito copiado dos indígenas. Então eles andavam descalços, com pouca roupa, com colete de couro protetor. Eles tinham uma habilidade ao uso de arco, flecha, lança. Ele se passar um tempo muito longo com uma alimentação muito simples, com a base aí em milho, farinha de mandioca.
e aprenderam com os índios os rastros, as trilhas, os esconderijos. Olha que contraditória a figura dele, né? Ele escraviza índio, ele mata índio. Só que ele aprende tudo com índio. Tinha bandeirante que sabia falar tupi, sabia falar aí o guarani. Eles conversavam em guarani e português. Então eles tinham um conhecimento muito forte da cultura nativa, de planta, como eu já falei, né, das armas, das trilhas. O cara vai pro meio da floresta. Como você acha que ele vai saber isso? Ele vai ser, né? Ele vai sacar o índio através do índio. E a nossa historiografia passa muito pela figura do bandeirante. Por exemplo, no século XVI, os bandeirantes inspiravam respeito, né? Pela coragem, pela disposição, eram famosos por essa dureza contra os índios. No século XVII, com a descoberta do ouro, o que vai acontecer? A ganância vai subir a cabeça, né? E por causa da disputa dessas áreas do metal, de quem tinha que controlar isso, quem descobriu foi eles, né? Eles vão ser considerados arrogantes, desobedientes. Da virada do século XIX para o XX, essa figura muda do bandeirante. O paulista, isso, porque agora é Estado, né? O paulista, esse paulista que ganhou muito dinheiro com café e investiu na indústria, ele vai resgatar a figura do bandeirante e vai dar a figura do bandeirante como um herói. Né? O bandeirante, ele é um desbravador, ele é um empreendedor. Porque o cafeicultor paulista era empreendedor também. O dinheiro do café, investiu em indústria que você não tinha. Então ele vai resgatar essa figura do bandeirante e vai considerar ele um herói. Tem muito paulista aí meio, né, que fala: São Paulo é a locomotiva do país, vamos separar do Brasil. Era essa mesma linha de raciocínio. Tá? O bandeirante como empreendedor. Só que essa imagem dele vai se desgastando à medida que o século XX passa, quando a cultura e os grupos indígenas são valorizados. Aí eles vão ser assim, não, o bandeirante matou muito índio. Essas trilhas aí que eles desbravaram, tem muito sangue indígena. Então essa imagem começa a pegar meio mal. E aí, qual que é a certa? Ele é um desbravador? Ele é um arrogante? Ele é um empreendedor? A gente aqui tem que fazer um exercício histórico. É pensar o personagem histórico e compreendê-lo situado em seu tempo. Ok? Essa outra obra aí é do Debré, tá? Que eu não falei. Os bandeirantes em combate com os botocudos. Então é uma guerra, tá? E a outra essa idealização, vamos dizer assim, do bandeirante. E na região norte, que a gente conhece, né? Região norte a gente conhece. Região norte você tem umas tentativas aí de plantação de cana-de-açúcar, não dá certo. Os colonos começam a ir para a floresta em busca de índio para ser escravizado. Porque os donos de engenho querem escravo, mas eles não se dão bem com isso, vai ter muita briga. Só que nessas idas para a floresta, eles vão descobrir o quê? As especiarias, que a gente chama de droga de sertão. A droga do sertão é a especiaria da floresta amazônica. Baunilha, castanhas, guaraná, pimenta, açaí, não é? Só que você vai ter muita briga. E você vai ter nessa área a intervenção jesuítica. O jesuíta sabe conversar com o índio. O jesuíta vai apaziguar essas brigas. E vai convencer o índio a trabalhar para ele. Quando o jesuíta vê essa empresa aí das especiarias, ele vai querer também. E vai construir missões também na região norte. Toda a região norte você vai ter a extração de drogas do sertão e as missões. Então essa área em verde escuro eram as principais áreas de extração das drogas do sertão. Aqui é rapidão, só um comparativo. No século XVII à esquerda, no século XVIII à direita, olha só, drogas do sertão, olha como a pecuária em verde escuro aumenta, hein?
no sul, no nordeste, no centro-oeste. O laranja, a mineração já depois, né? No século XVIII, o auge da mineração. As áreas de açúcar, o algodão lá no Maranhão, tá? É isso aí. Essas economias, essa colonização efetiva para o interior que vai garantir as nossas fronteiras. Para concluir, então, só para a gente ter uma... No século XVI, você tem um povoamento litorâneo. As principais cidades ficam no litoral e a vila mais famosa é de São Paulo para o interior. No século XVII, você tem a ocupação do interior do território brasileiro pelas bandeiras, pela pecuária, pela mineração, pelas drogas do sertão e pelas missões, pelos jesuítas, que a gente vai falar melhor depois. Tá? E como você vai resolver a terra? Porque quando acaba a União Ibérica, essas terras são espanholas. Como você resolve? Através de acordos, de tratados, de muito debate. Você vai ter vários tratados. O mais famoso, Tratado de Madrid, de 1750. O que é resolvido nesses debates? A terra é de quem colonizou, de quem trabalhou nela, de quem ficou nela, de quem povoou, é quem fez a colonização efetiva. E Portugal sai ganhando nessa, porque Portugal vai levantar muito registro dessas áreas. Registro de rio, de relevo, de fauna, de flora. Através dos bandeirantes, através dos jesuítas, através dos viajantes, que vai comprovar que Portugal colonizou essas áreas efetivamente. Então, essas fronteiras de hoje é quase igual aí, mais ou menos definida já a partir do Tratado de Madrid, né? Sai daí. Ok? Então, o resumo da nossa aula é isso. Foi uma aula mais econômica, né? Mais visto do ponto de vista econômico, né? E, como consequência, a formação das fronteiras coloniais e de outras atividades econômicas. Então, até a próxima parte da aula. Abraço. Obrigado.